Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar de cabeça na história e na representação dos povos originários do Brasil. Porque vamos combinar, para entender o nosso país de verdade, a gente precisa primeiro entender quem estava aqui desde o começo, não é? Bom, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Muita gente ainda pensa assim, né? Que os povos indígenas são uma coisa do passado, que ficaram congelados na história. Mas, já vou adiantar, essa ideia está bem equivocada e a gente vai desconstruir isso juntinho, passo a passo. Para a gente poder responder aquela pergunta, primeiro a gente precisa acertar os ponteiros. Afinal, quem são esses povos? Vamos olhar para além dos estereótipos e entender a diversidade gigantesca que existe por trás de um único nome. A definição é bem direta, mas super potente. Povos originários. Ou seja, são os povos que já estavam aqui muito, mas muito antes de 1500. É um reconhecimento de quem veio primeiro, de quem tem a ligação mais antiga com essa terra. Simples assim. E olha só como as palavras têm peso. O termo índio, que a gente ouve tanto, nasceu de um erro geográfico lá dos colonizadores. Ele joga todo mundo no mesmo saco e apaga as diferenças. Já povos originários ou indígenas são termos que eles mesmos usam. É sobre autoafirmação, sobre reconhecer que não existe um povo, mas sim uma imensa variedade de culturas. E quando a gente fala em variedade, dá uma olhada nesse número. Mais de 300. Não estamos falando de um grupo, mas de centenas de etnias diferentes. Cada uma com sua língua, seus costumes, sua história. Agora pensa, como uma palavra só, índio, poderia dar conta de representar tudo isso? Impossível, não é? E essa diversidade não era nada simples. A gente está falando de um verdadeiro universo de culturas antes de 1500. Existiam organizações políticas super articuladas, como a Confederação dos Tamoios, que mostrava uma baita capacidade de negociação e resistência. Tinham sistemas de crenças riquíssimos e figuras espirituais centrais, como o pajé. Era um mundo completo. Aí, em contraste com toda essa riqueza, veio a visão colonial. Todo aquele universo cultural foi reduzido a isso, primitivos e selvagens. E essa visão não era só um preconceito, não. Ela foi usada como a desculpa perfeita para justificar a dominação, a violência e a exploração que vieram depois. Certo? Então, agora que a gente já viu um pouco dessa complexidade, vamos voltar para a nossa questão principal. Com tudo isso, dá para dizer que eles são um povo do passado? A história mostra que a realidade é bem diferente. Desde o primeiro contato, a história do Brasil é marcada pela ação indígena. A própria Carta de Caminha já descreve uma interação, não um povo passivo. E eventos como a Guerra dos Tamoios são a prova de que eles não ficaram só assistindo a colonização acontecer. Eles resistiram, negociaram, lutaram. Eles foram protagonistas. E essa ação nunca parou, viu? Hoje, os povos originários estão na linha de frente de algumas das lutas mais importantes do Brasil. Eles estão brigando por seus direitos na Constituição, pela demarcação de suas terras, e são os maiores protetores das nossas florestas. Eles estão nas universidades, na política. Eles não são o passado. Eles são o agora. Agora a gente entra num ponto fundamental. Como é que a imagem que se cria sobre esses povos afeta a vida deles na prática hoje? A ligação entre o estereótipo e a negação de um direito é muito mais direta do que a gente imagina. Olha só que perigo. A ideia do bom selvagem, que parece até um elogio, na verdade serve para dizer que eles não podem participar do mundo moderno. E o índio genérico faz com que seja mais difícil criar políticas públicas que funcionem, porque as necessidades de um povo não são as mesmas de outro. E a coisa fica ainda mais séria. Sabe aquela ideia de que índio de verdade não pode ter celular ou morar na cidade? Isso é usado como argumento para tirar o direito à terra deles, dizendo que perderam a cultura. E o estereótipo do inimigo do progresso é a desculpa perfeita para justificar invasões de terra e violência, tudo em nome de um suposto desenvolvimento. Então, fica claro que a luta por uma representação justa não é só uma questão de imagem. É uma batalha pela própria história, pelo reconhecimento de quem eles são e por um futuro onde seus direitos sejam garantidos. E aqui está a ideia central de toda a nossa conversa. Os povos originários não são um detalhe, uma nota de rodapé na história do Brasil. Eles são a base, a raiz da nossa identidade. A presença deles hoje é o maior testemunho de resiliência que existe. Para a gente encerrar, fica essa reflexão. Mudar a forma como a gente enxerga e fala sobre os povos originários não é só corrigir o passado, é construir um futuro diferente. Um futuro em que a gente finalmente entenda que a diversidade que forma o Brasil não é um problema, e sim a nossa maior força. O que será que a gente pode construir a partir daí?